Esse é o cérebro humano. Ele possui 14 áreas diferentes. Entre essas áreas, temos o córtex pré-frontal, que está diretamente ligado ao TDAH. O diagnóstico ele foi aos 42 anos. Primeiramente, as minhas filhas foram diagnosticadas, né? E por perceber algumas semelhanças desde a infância com elas, eu fiz busca de informações, de leitura e em busca de um diagnóstico. Então, foi através de uma avaliação multidisciplinar, realizada com neurologista e psiquiatra, né? Alguns testes cognitivos, testes de memória e alguns questionários, né? Existe um questionário para TDAH em adulto. Então, depois de toda essa avaliação, esse questionário, fechou-se o diagnóstico de TDAH. TDAH são transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Os principais sintomas do TDAH são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Que existe uma sociedade onde todas as pessoas são iguaizinhas. Nós temos vários hominhos verdes. E aí a gente tem um hominho azul. O fato dele não se enquadrar naquilo que é típico, né, como a gente costuma dizer, naquilo que é comum, faz daquilo um transtorno. O diferente é um transtorno, mas ele não é uma doença. Né? Existe uma diferença entre transtorno, doença e síndrome. São coisas diferentes. Então o transtorno ele não é uma doença. Né? Ele pode trazer comorbidades, né? Ele vai trazer prejuízos porque ele é diferente. Né? Então ele não vai se enquadrar ali na sociedade dos homens verdes. Né? Ele vai precisar de adaptações, ele vai precisar de outras coisas, né? Que ele não tem, que ele não teve desde sempre, que não nasceu com ele, digamos assim, né? Então por isso que a gente não fala em cura, né? Porque as curas elas vêm para as doenças, né? Uma pessoa está com gripe, ela vai ser curada da gripe, né? O transtorno não é doença, então por isso que a gente não fala em cura. Olha, pra mim não foi uma grande surpresa, nem nada assim, por já conviver com uma pessoa, né, com TDAH. Então, não que eu já esperava, mas assim, não foi algo que me deixou mal, né, nada assim. A minha maior preocupação é ajudar ela, conseguir auxiliar ela no que ela precisa, nas necessidades específicas que ela tem. E saber lidar com isso, assim, porque lidar com ele é uma coisa, lidar com ela é outra, né? São fases que eu não passei com ele, por exemplo, né? E então eu vejo similaridades em muitas coisas dos dois, e eu tenho que lidar de formas diferentes com os dois. Então, essa é a minha maior dificuldade. Sem novidade, na realidade. Eu acho que eu até esperava um pouco que isso fosse acontecer, até pelo meu diagnóstico, né, de como são as coisas, tudo. E assim, eu tenho tentado lidar da forma mais natural possível, né, assim, não tem muito o que fazer, né, eu tento me adaptar às minhas particularidades junto com as dela, assim, a gente vai tentando encaixar as coisas, né. Um pai com TDAH tem uma chance, tem 80% de chance de ter um filho TDAH, né? Uma criança com TEA, por exemplo, se você for investigar a família, alguém da família também pode ter, né? E isso não significa ser hereditário, porque nem sempre é do pai para o filho, às vezes é um tio, o avô, uma avó, uma tia, um primo, né? Ele é um componente genético. O TDAH vem sendo popularizado e hoje em dia dados provam que de 5 a 8% da população mundial tem o TDAH. No desenvolvimento hoje a gente tem TDAH e o TEA, né? São os mais que a gente tem em maior quantidade, né? Mais acesso. Transtorno de aprendizagem, a gente tem a dislexia, a descalculia, a disgrafia e outros, né? Então é importante que essas coisas sejam separadas. E é importante lembrar que uma pessoa com neurodesenvolvimento necessariamente não terá prejuízo na escola. Isso ainda é muito confundido, né? A gente tem casos de médicos, às vezes, ou de escolas, ou de famílias, né, que às vezes falam, mas ele vai super bem na escola, então ele não tem TDAH. Isso é um mito. Porque pessoas com TDAH, elas têm condições de ser excelentes na escola. O que, às vezes, faz com que ela não tenha esse desempenho são as outras questões. Baixo controle inibitório, funções executivas prejudicadas. Então, isso, como eu falei, né, vai desencadear na escola, mas ele não tem uma dificuldade de aprender, né? E nem todas as pessoas com TDAH têm notas baixas.
Eu posso dizer por mim, por exemplo, eu sou uma pessoa com TDAH. E as minhas notas sempre foram altas. Sempre foram, né? Eu fiz 3 pós-graduações ao mesmo tempo. Né? Hoje eu faço uma pós e um mestrado. Então, eu sempre... E tudo bem que faz parte do meu hiperflow, né? Então, facilita. Mas, eu sempre tive... Inclusive, acadêmico esperado, né? Digamos assim. Eu não tive um prejuízo. Outras pessoas já tiveram prejuízo. Então, a gente precisa, principalmente no ambiente escolar, aprender quais são essas particularidades pra gente poder separar isso, né? Porque alguns alunos passam a vida sem um diagnóstico, sem um tratamento eficaz, sem um olhar diferenciado, porque ele tem boas notas. Aí ele acaba sendo só o aluno bagunceiro, só o aluno agitado, só o aluno disperso, quando na verdade tem mais coisas ali. Segundo sites, transtornos de aprendizagem envolvem deficiências ou dificuldades na concentração, atenção, linguagem ou processamento visual de informações, como matemática e escrita. O transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno, como o nome já diz, né, ligado somente à aprendizagem. Então, o cérebro da pessoa, né, do indivíduo, ele tem uma dificuldade para receber informações e processar essas informações. Algumas pessoas da descalculia, por exemplo, é uma dificuldade que a pessoa tem em aprender operações ou alguma coisa ligada à matemática, né? É uma dificuldade de aprender mesmo, né? Isso não quer dizer que ela tenha outros transtornos ou alguma deficiência. Ela tem uma dificuldade da aprendizagem, como o nome já diz. Bom, a partir da observação detalhada que fazemos do aluno no decorrer de algum período, solicitamos juntamente com a coordenação e a professora regente da sala uma reunião com os pais. Nesse caso, pais ou responsáveis, eles são orientados a procurar, com o relatório que é encaminhado para eles por escrito, um pediatra. E o pediatra vai fazer as observações necessárias e encaminhar algum especialista ou solicitar exames para averiguação. Vai aparecer no processo de alfabetização. Então, a partir dos 6, 7 anos já é possível ver alguns sinais, né? Então, normalmente de 7 a 10 anos é quando esses transtornos ficam mais aparentes e eles conseguem ser, é possível então diagnosticá-los. Nós temos que primeiro ter um diagnóstico de que tipo de transtorno que esse aluno tem, para daí nós podermos ter acesso às técnicas mais condizentes à sua necessidade. Então sempre tem que ter um acolhimento às necessidades, mas sobretudo a gente tem que ter muito profissionalismo. Então nós temos que procurar as técnicas mais adequadas para cada criança. Formas de tratamento para transtornos de aprendizagem, nós temos 2 áreas. A psicopedagogia e a neuropsicopedagogia. A psicopedagogia, ela vai trabalhar a forma do indivíduo aprender. Então, ele tem um transtorno de aprendizagem, ele tem uma necessidade de aprender diferente, né? Ele aprende de formas diferentes. E a psicopedagogia, ela vai, então, trabalhar essa forma diferente de aprender, fazer adaptações, encontrar estratégias, deixar essa aprendizagem de uma forma mais motivadora. Ensinar esse indivíduo a aprender. Então ele vai ter que aprender a aprender, né? Então essa vai ser a área da psicopedagogia. Esse é um tratamento. Precisa ser feito um acompanhamento pelo menos uma vez por semana, né? Uma sessão por semana no mínimo, do mínimo, onde e aí os conteúdos da escola podem ser trazidos para a clínica, né? Para sessões. E aí essa profissional, o terapeuta vai trabalhar com a criança ou com o adolescente para que ele possa se desenvolver. A neuropsicopedagogia, a gente faz o trabalho de identificar o prejuízo no cérebro. Então, qual é a parte do cérebro que não está processando aquelas informações da forma correta, né? E aí, quando esse paciente chega pra gente, né, quando esse aluno chega, a gente precisa avaliar para ver se é um transtorno de aprendizagem na forma de aprender ou se é um transtorno de aprendizagem por um prejuízo neurológico mesmo, né? Então, existem lugares do cérebro que a gente vai ter que estimular para que ele aprenda, né? Então, tem um lado do cérebro responsável pela matemática, por exemplo, outro pela linguagem. Então, ele tem dislexia, mas só a adaptação, só o trabalho de aprender, né, com a psicopedagogia não é suficiente, porque ele tem um prejuízo. Então, a gente precisa, além disso, estimular essa parte do cérebro para que ele possa atingir os objetivos.